Olá pessoal, você do quinto ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre a arte da animação, a história da animação, a evolução, da animação. E nós vamos ver hoje então a continuação do nosso conteúdo, só que hoje eu quero trabalhar com vocês a partir da observação da questão da indústria da animação. A gente sabe que nós temos visto aí desde o início a animação de forma lúdica, né? Dos desenhos, como eles são feitos. Mas chegou um momento que a indústria do cinema, né, e a animação no cinema passa a ser cada vez mais lucrativa. E eles começaram também a investir então nessa parcela do cinema, que seria essa questão da arte da animação, que é o que nós vamos ver então. Então assim, primeiro, o que é o CGI? Então a indústria da animação em CGI. CGI é a geração de imagem computadorizada. Então é o Computer Generated Image, né? Company Generated Image. Então, a geração de imagens por computador, tá? E aí a gente começa a ver então assim, as primeiras imagens, esta imagem que eu coloquei aqui para vocês, olha, sendo esse monte de tracinhos aqui, essa primeira imagem, ela representa então o que foi o precursor, o início, né, desse processo. Então essas primeiras imagens aí, elas foram captadas no fim da década de 40, começo dos anos 50, quando começou a surgir essa ideia nova no cinema, né? Câmeras mais modernas, captando melhor o som, melhor a imagem. E essa foi a primeira ferramenta criada, né, para captar uma imagem como essa daí. Foi chamada de arte eletrônica, porque até então eram somente traços, pontos e linhas geométricas que apareciam numa tela e eles movimentavam esses pontos, né, essas linhas, por isso que era chamado de arte eletrônica, uma arte geométrica. E ela foi desenvolvida inicialmente pelo Hewlett Packard, né, que é um grande investidor na área de tecnologia industrial já naquela data. Então, ele usou inicialmente para criar essa imagem, isso aí nada mais são do que fachos de som. Ele conseguiu colocar o som para criar essas linhas aí. Então ele teclava uma nota musical, um dó, um ré, um fá, e aquele movimento da nota oscilando, saía esses desenhos na tela, que foi considerado então esse início, né, da chegada da computação, bem, isso aí é bem rudimentar, tá? Isso é lá na década de 40 e 50. E ele usou para fazer essas experiências, experimentos dele, o osciloscópio, né, que é um aparelho que é usado para captar ondas sonoras. É um trabalho mais na área da música, mas ele usou aí. E esse trabalho inicial gerou um tipo de arte que passou a ser chamada de arte Oscillon, né? E um dos grandes desenvolvedores dessa arte foi o Ben Laposky, né? Que começou a trabalhar com essa arte inovadora, a arte eletrônica. E o primeiro livro dedicado a essa arte foi esse daqui, ó. Esse aqui é uma foto que eu busquei lá, uma foto original, né, do primeiro livro com o tema específico computação gráfica, imagens por computadores. E esse livro é de 1971, do Herbert Frank, né, que chamava Computer Graphics, Computer Act. Né? Então era a computação gráfica e a computação artística, que seria mais ou menos esses trabalhos iniciais aqui. Esta imagem aqui também, ela representa um trabalho do osciloscópio. Isso aqui tudinho era um aparelho só para gerar então as primeiras imagens em CGI, em imagens geradas por computador. E aí a gente vê então, eu até coloquei essa questão aí do CGI moderno, né? Eu pus uma imagem também aqui dele, ó, uma parte do osciloscópio aqui das pessoas trabalhando, né, para gerar então
esses pontos de luz de onde eles iam captar os movimentos para transformar em filme, que começa na década de 50. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem. Olha, a capa o cartaz dos filmes, melhor dizendo, dos anos 40, dos anos 50, geralmente eram filmados, eram coloridos, eram desenhos feitos à mão que faziam o cartaz. Quando chega no fim dos anos 50 e diretamente nos anos 60, eles começaram a usar computação, usar imagens em hologramas, imagens captando uma luz melhor para fazer um novo estilo de quadros, de cartazes para os filmes. E também aqui na década de 60 que começam a surgir as primeiras experiências usando essa tecnologia CGIs, né, os CGIs, eu coloquei aqui no plural, que são as imagens captadas por computadores, para começar um trabalho com efeitos especiais. Em 1969 surge o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que usou muito dessa questão de computação, imagens captadas com fundo verde, que é o chroma key, para gerar então essas imagens para o cinema. Quando a gente entra, já finalizando os anos 60 para entrar nos anos 70, surge o BASM 4, que era um computador, é esse grandão aqui, ó. Esse grandão aqui é o BASM 4. E ele gerava quadros em movimento. Tanto que a primeira experiência deles foi um gatinho que apareceu aqui, o gatinho passou andando e eles foram captando os movimentos dele, depois transformou esses movimentos em pontos de luz e levou para a tela a partir de um filme e transformou aqueles pontinhos em um outro movimento e criou digitalmente aquele gatinho lá na tela. Então foram as primeiras experiências de converter movimento, transformar esse movimento novamente e jogar ele na tela. E na década de 70, o Peter Folder, que eu coloquei aqui para vocês, olha, ele foi quem criou o primeiro curta-metragem todo em CGI, tanto que ele ganhou muitos prêmios, e chamava Metadados, né, que era o nome do curta dele. Foi um curta muito premiado em 1971. Mas essa tecnologia, que até então era experimental, eles usavam experiências para captar luz, captar movimento, só no final dos anos 70, né, foi quando eles conseguiram criar um aparelho que começou a usar técnicas 3D, foi chamado Future World, né, que era essa técnica usada, porque até então todos os filmes, todas as imagens captadas mesmo, se fosse uma imagem animada no cinema, ela era uma imagem 2D, igual os desenhos da Disney, que era um conversor chamado Westworld. E depois disso, quando eles criam os primeiros elementos para transformar a imagem em 3D, é o Future World. E isso acontece quando o George Lucas, né, lança Star Wars em 77, que teve toda a base do filme já foi usando computação gráfica, usando o chroma key, que é o fundo verde, usando a base do filme toda em efeitos. Então ele foi o primeiro filme de fato a usar em toda a sua sequência a tecnologia de CGI, de captar imagens geradas por computador. Outro filme, um ano depois, foi o Superman, que criou a primeira sequência de abertura. Então, toda a primeira parte do filme, do nascimento, da explosão do planeta Krypton, a viagem dele pelo espaço, a chegada dele na Terra, toda foi criada por computação gráfica, né? Então, é o avanço, o ator não está lá, cria-se todo aquele fundo, constrói uma imagem no computador. E a o primeiro grande salto nessa estrutura de contar histórias usando computação gráfica foi o filme Tron, de 82, porque ele foi todo, tá vendo aqui, ó, usou para fazer efeitos, depois em 78 fez-se uma abertura, né, de alguns minutos, mas o Tron de 82 foi todo, do início ao fim, ele foi todo computadorizado. Esse aqui é o Tron.
Pode até ver inicialmente, olha, como é rudimentar, né? Mas é 1982, para aquela época é algo inovador, algo de tecnologia avançadíssima. Né? As montagens aqui do Superman, cadê aqui do Superman? E aqui o George Lucas fazendo os efeitos especiais. Ele fez todos os cenários em miniatura, né? Não uma miniatura, mas também não era um tamanho original. Ele fez um tamanho menor para poder fazer os efeitos, né? Explosões. Isso aqui é a fachada de uma nave. Eles passando aqui, na hora que ele constrói os efeitos no computador, passa as naves aqui, elas explodem. Então ele foi juntando. Primeiro ele fez todo artesanal e depois inserir os efeitos especiais. Quando nós chegamos então na década de 90, aí já estamos na era da internet, né? Qualquer pessoa em casa, qualquer jovem já do início dos anos 90, ele comprava um software e ele monta um filme criando efeitos especiais. Você vê, hoje a gente tem fundo, você está falando com a pessoa, você cria, né? Pega mesmo ali na internet uma imagem, joga atrás de você, cria um fundo ali, um cenário, né? Hoje é muito mais fácil, porque a internet popularizou os PCs, né? Todo mundo em casa tem um computador, hoje com celular. Já tem filmes feitos totalmente com o celular, porque está muito mais acessível essa tecnologia. E nos anos 90, esse início ali já da era da internet, dois filmes que marcaram muito esse início foi o Jurassic Park, o primeiro Jurassic Park, que foi a construção em CGI dos dinossauros do filme, a chegada do Toy Story em 95, né, com a animação 3D e toda essa sequência de filmes aqui que marca a chamada era Pixar, que a gente vai ver mais adiante nas nossas próximas aulas, ok? Então, espero que vocês voltem, peguem esse conteúdo aí, deem uma vista, uma olhada, tirem dúvidas e semana que vem a gente tem uma aula online para a gente discutir isso, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês e até lá, pessoal.